como é que é? Redes sociais, que aí quer ficar depressivo, receita da depressão. Fique no... Eu não tenho Instagram, gente, eu não tenho e tão cedo não terei. Fica no Facebook, vou falar do Facebook. Se a gente ficar 20 minutos no Facebook, olhando assim, só subindo a tela. Final de semana mesmo, fica ali no final. Ai, não, é só um minutinho, eu vou olhar ali. Aí tu fica olhando. Percebe que tudo é lindo, né? É uma vitrine perfeita. Não existe problema. E aí nós começamos a ter sentimentos de, puxa, mas eu não vivo isso, eu não vivo aquilo, eu não sirvo aquilo, meu casamento não é assim, minha casa não é assim. E aí, meu trabalho não é assim, mas eu não penso assim, eu queria pensar assim. E nós perdemos tempo fazendo aquilo que nós somos em Deus. Sendo gratos com aquilo que nós somos. Eu não estou falando que a gente não pode ter rede social, amém? Não é nada disso. Entendam, me entendam, eu tenho. Né? Por que eu não vou ter Instagram tão cedo? Porque eu acho que eu perco tempo. Eu particularmente. Mas se um dia for necessário, eu me terei. Mas por que nós não pegamos e utilizamos para aquilo que é bom? Né? Divulga o teu trabalho, divulga aquilo que tu faz, fala de Cristo. Tem tanta coisa boa, tanta ferramenta boa. E às vezes ali também tu vai encontrar pessoas que precisam dessa intercessão que eu citei da Jussara. E mesmo que a pessoa não saiba, tu vai estar intercedendo por ela. E quando nós intercedemos, nós nos colocamos no lugar do outro, nós saímos do egocentrismo. Nós tiramos nós do centro e colocamos Cristo. Amém? O que essa ingratidão faz com a gente? Nos coloca no mundo pequeno. Nós ficamos pequenininhos. Nós não conseguimos nos relacionar com pessoas, né? Nós não conseguimos celebrar a vida dos outros. Nós não conseguimos. Porque nós estamos amargurados, isso tudo entristece a nossa vida. Então nós não conseguimos. Nós vivemos hoje num tempo que a igreja, eu falo igreja com letra maiúscula, igreja de Cristo, não tem relacionamento. Ou tem pouco. De oração, de intercessão. E não é da oração, né? Da gente vir aqui na igreja, se encontrar. De orar pelo teu irmão na igreja. De orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua esposa. Por aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa falta de gratidão não nos faz perceber mesmo. Lá na nossa casa, nós oramos na igreja, glória a Deus, mas lá na nossa casa. Será que nós oramos pela nossa cidade? Será que nós oramos pelos nossos jovens? Será que nós oramos pelos nossos pastores? Será que nós oramos um pelos outros? Porque quando eu oro, queridos, faz esse teste em casa. Quando eu oro verdadeiramente, eu creio que muitos fazem, e intercedo, eu me coloco no lugar do outro. Isso é fantástico. Tu consegue sentir o amor de Deus sobre a tua vida. Porque tu tá naquele momento dizendo, Senhor, eu não posso. Mas eu estou orando para quem pode, Senhor. E aí, sabe o que vai acontecer? Tu vai amar mais o teu irmão. Porque tu vai se colocar mais no lugar dele. Tu vai amar mais o teu pai, a tua mãe, teus filhos, quer quem seja o teu trabalho. Tu vai enxergar de modo diferente, porque Deus abre a tua visão espiritual. Eu creio que aqueles que oram, por exemplo, pelo trabalho, conseguem ver o agir de Deus lá no seu trabalho. Consegue ver Deus agindo coisas que fica assim, meu Deus, só tu mesmo, Senhor, para fazer isso. Porque eu não tinha capacidade, mas tu sabe o que tu orou. Isso alegra o nosso coração, saber que Deus está na frente, Deus está fazendo. Amém? Que a ingratidão não faça a gente ficar dessa forma, amém? Nós ficamos muquiranos, olha a palavra. A gente sabe o que é muquirano, gente, avarento, né? Nós não temos o prazer em abençoar. Nós não temos o prazer de estender a mão. Nós não temos o prazer. Esse dia eu conversava ainda com uma pessoa e é uma coisa que nós temos que entender como cristãos, que é o amor ao próximo. Se nós não tivermos, querido, não temos o amor de Deus.
Será que nós temos a capacidade de sairmos aqui na porta da igreja e se tiver alguém passando frio ali na rua, nós vamos tirar nosso casaco e dar para a pessoa? Ou nós vamos passar 5 vezes, poxa, mas eu comprei, estou pagando 10 vezes, Senhor, daí não vou ficar sem o casaco? Ou nós vamos dar o casaco e dizer, Senhor, glória a Ti. E confiar que Ele vai fazer. Hoje faz falta tudo isso na nossa vida e na igreja. Nós estamos vivendo um tempo que tudo isso tem acontecido. Eu não sei vocês, mas eu tenho pensado por muitas coisas de tudo isso que eu estou comentando. De momentos em que eu falo, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Para que, Senhor? E aí eu me vejo dura, fria, indiferente às situações. E eu me vejo desesperada e eu digo, Senhor, mas eu conheço, eu sei, Senhor, que eu tenho que voltar e agradecer, mas eu não consigo. Será que é só eu que sinto isso? Então, glória a Deus, a palavra está falando comigo nessa noite, pastor. Glória a Deus. Ela acaba com o nosso contentamento. Nós não conseguimos mais ter alegria. Nós não conseguimos mais nos alegrar. Isso é muito sério, queridos. Quando nós não temos alegria e contentamento no que nós fazemos, nós não temos forças para continuar. Nós fazemos as coisas por fazer. Tem que fazer, né? Tem que trabalhar, tem que pagar conta, né? Tem que comer, tem que atender filho, filha, marido, casa, escola, trabalho, tem que atender pessoas. E aí cada um tem os seus afazeres, né? Vamos aí, vamos ver o que dá. Não. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. E nós nos contentamos com isso. Vamos viver. Aquela história de viver cada dia, amém. Nós sabemos que nós vivemos o hoje, nós temos que nos contentar com hoje, mas Deus tem mais. E Deus não quer que nós vivamos uma vida mesquinha. Deus não quer que nós vivamos uma vida... Hoje, o tempo de hoje tem feito nosso coração se endurecer e esfriar. A palavra de Deus nos fala que isso aconteceria. Por tudo que nós temos vivido. E nós temos nos contentado com isso. Nós temos nos contentado com cultos. Nós temos nos contentado com algumas palavras. Nós temos nos contentado com pagar algumas contas. Mas aí eu pergunto, onde está o milagre? Onde está Cristo? Onde está o mover das águas? Onde estão os dons, os talentos multiplicados? Onde está a unção de Deus poderosa sobre a nossa vida que nós saltamos de alegria? Onde? Então a ingratidão, ela rouba tudo isso de nós. E é muito imperceptível às vezes. Nós vamos vivendo os dias, as coisas vão acontecendo e nós não sabemos por que não vivemos a unção, a glória, o poder, a majestade, a graça de Deus. E a bondade infinita de Deus. Mas porque nós estamos vivendo os dias dessa forma. Nós já não conseguimos mais pegar no fogo, né, pastora? Mas Ana, assim, o tempo que nós temos vivido hoje é muito complicado. A gente está vivendo um tempo de pandemia. E está assim, né? Querido, eu vou dizer para vocês. Estamos passando. Está aí, né? Não sabemos quando acabará. Talvez passaremos outras e outras até que Jesus venha. Mas o que não pode acontecer é nós esquecermos do poder e a glória de Deus. E nós temos nos nossos dias esquecido do poder e da glória de Deus. Nós temos esquecido que Deus faz milagres. Que Deus, aquele Deus que curou o leproso que voltou, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E nós temos esquecido que esse Deus pode curar nossa doença, nosso coração, nosso problema, nossa carne. É o mesmo. E eu fico inconformada comigo mesmo, porque eu digo, Senhor, eu sei. Eu conheço a tua palavra, eu conheço assim como aqueles 9, Senhor. Mas eu não quero ir embora igual os 9. Eu quero voltar igual 1. Eu quero voltar e eu quero ouvir o que Jesus falou para ele. Porque a nossa vida tem que ser constante diante de Deus. As lutas virão, as dificuldades virão, os dias difíceis virão. Sim, virão. Mas eles vão passar. E lá no final tem que ser coisa boa.
Porque senão é em vão a palavra. Senão Deus não é verdadeiro. Então nós temos que tirar isso de dentro de nós. Nós temos que entender que Deus tem coisa boa. Deus tem muito mais para fazer sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Eu vou me adiantar um pouquinho, porque já dá até medo quando o tecladista vem, né? Brincadeira, tá, Elô? Mas Deus tem resposta. Amém? Deus tem resposta de cura sobre as nossas vidas. Eu vou resumir bem. Em Apocalipse 2:5, eu amo também essa passagem. Eu acho que eu falo tanto ela, que eu já decorei. Fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei ao seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu dei uma pulada para frente. Mas nós temos que entender que em todos os momentos da nossa vida que nós vivemos algum ponto daquele ali, nós precisamos parar, lembrar de onde nós começamos a errar, voltar, se arrepender e aí continuar. Porque Deus, Ele não trabalha no nosso coração enquanto nós estamos trancados, amargurados, com pecado não confessados, com situações da nossa vida não confessadas. Não, Deus não funciona assim. Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é único. Então Deus, Ele nos lava e nos limpa por completo. Aqueles leprosos, quando eles foram curados, amados. Deus pode te curar agora. Amém? Assim como já curou em muitas vezes a nossa vida. Mas um voltou. E o que Jesus falou para ele no final? Roberto, podia colocar o 9, versículo 9. 17, 19, eu acho que é. 19. Se não. A tua fé te salvou. Aqueles que são gratos, aqueles que voltam, aqueles que se arrependem, aqueles que se prostram, aqueles que buscam os talentos e multiplicar esses talentos e os dons de Deus, viver a presença de Deus, eles são salvos pela fé. Porque quando nós fazemos tudo isso que eu falei, é porque nós cremos. Nós cremos que Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém, queridos? Então eu acho que nós temos que começar a ser inconformados. Inconformados com esses séculos, inconformados com tudo que tem acontecido ao nosso redor. A igreja precisa acordar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa viver de unção, a igreja precisa viver os dons e os talentos que Deus tem. Amém? Deus não está dormindo, Deus não está com mãos atadas. Mas Deus espera que nós lembremos, Senhor, lembra-te, Senhor. Me ajuda a lembrar, Senhor, de onde foi nessa área da minha vida, Senhor, que eu comecei a ser ingrato. E me faz voltar lá, Senhor. Eu me arrependo. Porque Deus dá e cura, Ele perdoa. E aí nós começamos a andar na salvação, na graça, que é algo imerecido. Amém?